Salve, salve, jovens! Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Café com Retina. E hoje o papo é franco, hoje é saia justa. Trouxe aqui meu grande amigo, psicólogo, terapeuta especializado em traumas, casais, relacionamento, meu queridíssimo Aldo Rezende, meu amigo. Seja bem-vindo, Obrigado, meu apresente-se aí, amigo. muita vontade. É uma honra enorme ter você aqui hoje. E tava faltando, né? Nossa parceria. Você vai Tava, voltar aqui, tava. já te antecipo, que a gente vai montar um bate-papo, eu, você e Andresa, que vai parar Aracaju. Então você já se prepare, hoje é aquecimento. Aquecimento. Então apresente-se aí. É, eu sou Aldo, sou pai, sou psicólogo, tenho investido aí nessa área de trauma e sexualidade. É a minha área de atuação maior na clínica e com os cursos, né? Com os cursos ligados à sexualidade, relacionamento, tenho investido nisso. Perfeito, meu velho. Então, vamos lá, hoje é um bate-papo, então bem tranquilo, bem informal, e a gente vai trocar várias ideias aqui. É uma preocupação minha, e eu venho tentando tocar nesses assuntos é, sobre saúde mental, e todas as vezes que eu trago esse novo mundo, esse mundo de telas, esse mundo digital, eu acabo sendo conduzido não só para a área da oftalmologia, que envolve a miopização desses meus pacientes por um abuso do uso de telas, mas invariavelmente a gente acaba indo para o comportamento humano, né? E para as derivadas da saúde mental que vem desse novo hábito, né? E, bom, a gente vai bater um papo sobre isso aí, né? Uhum. Sobre quem é esse novo Homo sapiens que está aparecendo aí, que eu não sei se é novo, se é só uma variante, se é momentâneo, se é para sempre. E aí eu queria trocar ideia e me ocorreu que você fosse um cara bacana para a gente falar sobre todos esses aspectos envolvidos na saúde mental. Bom, primeira pergunta que eu tenho para lançar para você é esse aumento dos diagnósticos dos transtornos mentais, né? Sobretudo aí, bom, aí eu vou tomar a ousadia de chamar de sobretudo ansiedade e depressão. Não sei se você tem outros quadros que você vem vendo mais por aí, mas eu queria saber sua opinião sobre isso e se isso tem acontecido por causa de uma questão comportamental, por causa de uma consciência maior da necessidade do autoconhecimento, ou se porque nós estamos criando seres mais fragilizados mesmo, mais frágeis, ou se é um pouco de tudo. Com certeza sempre é multifatorial, né? É sempre um pouco de tudo. Bruno, acho que para discorrer sobre isso, acho que a gente tem que falar sobre esse fenômeno que foi chamado na década de 50 de indústria cultural. É uma coisa que abrange a psicologia, a sociologia, a filosofia, que é essa formação através do lazer, a formação de verdadeiros estereótipos perceptuais. Depois eu queria até ouvir sua opinião sobre isso pela visão de médico e filósofo que você também é. Nem tanto, mestre. Esses estereótipos perceptuais são verdadeiras bolhas, né? Verdadeiras bolhas que hoje seriam bolhas algorítmicas. Você vê, na época do nazismo, existia o ministro da propaganda e da publicidade, o Joseph Goebbels, né? E ele falava: uma mentira, quando dita muitas vezes, se torna uma verdade. Na década de 50, o Adorno e Horkheimer, também alemães, desenvolveram essa teoria da indústria cultural, que era essa padronização, essa formatização do pensamento através da cultura. E hoje não tem nada mais, eu digo até as pessoas que são professores, eu tenho conversado com professores, com mestres, com doutores, e as pessoas, todos têm dito a mesma coisa. A diminuição gradual da capacidade de leitura. Então a gente tem tido menos contato com a leitura gráfica, vamos dizer. E a gente tem sido exposto muito a telas. E isso tem criado não só essas consequências que você falou, visuais, eu incluiria, além da ansiedade e depressão, algo que a gente tem chamado de exaustão psíquica, né? Tem nomes também como burnout, tem saído pesquisas falando, associando burnout a essa exposição de telas. Eu percebo como pai que quando as crianças ficam muito tempo
em tela, elas ficam meio intolerantes, meio irritadiças, é como se ela afetasse o humor. Eu já conversei com vários amigos que têm filhos e que têm a mesma percepção, e outros que não tinham, que passaram a ter. É diferente quando elas estão brincando com outras coisas, quando elas estão brincando na tela. O que você quer dizer é que, na sua opinião, essas mídias e esses algoritmos computadorizados de inteligência artificial, eles acabam conduzindo as pessoas de uma forma que elas fiquem colocadas dentro de bolhas que pensam de forma semelhante. Exatamente. Né? É como se... Curioso que foi muito óbvio isso durante a nossa campanha eleitoral última, essa polarização, e até comentamos isso offline, que parecia que todo mundo que tinha sanidade mental estava na sua bolha porque pensava igual a você. Exatamente. No momento que você se encontrava com essa outra pessoa num bar ou no WhatsApp, que tinham grupos mais diversos, parecia que ela estava uma lunática e você o correto, ou vice-versa. Então é esse processo de indução de pensamento que é pré-fabricado, então. É intencional. Exatamente. E eu diria que além, porque os grupos de WhatsApp são mais amplos. A gente viu esse fenômeno acontecendo, criando rupturas reais entre irmãos, entre esposo e esposa, entre esposos. Grandes amigos. Grandes amigos, grandes rupturas. Isso teve muito presente no consultório. E é justamente por isso, porque eu falaria assim, tem aquela frase, né, do Caetano, Narciso acha feio que não é espelho, né? Sim. A gente poderia falar assim, Narciso acha feio que não é algorítmico, entendeu? Que não está no seu time. Que não está na sua bolha algorítmica. Porque a bolha algorítmica é feita para você ficar presente ali, né? Para lhe capturar. Porque quanto mais você gosta do que você está vendo, mais você fica ali. E ela te retroalimenta. Né? Ele retroalimenta. Como se você tivesse realmente razão. Só que isso cria um processo de exclusão. Você exclui tudo que é o diferente. E é por isso que as pessoas estão mais impacientes com o diálogo. Intolerância. E esse fenômeno, ele não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Esse fenômeno da intolerância e dessa polarização. E eu chamaria, nós estamos com duas guerras, né? E quanto disso tem sido influenciado por essa lógica algorítmica, né? Formando essa nova subjetividade da intolerância, do mau humor, da impaciência com o que é o diferente, né? E, na verdade, então, a ansiedade, a depressão, os diagnósticos são, no fundo, uma consequência de todo um movimento social, né? E que está regido por isso e, em consequência, pela intolerância. E aí acaba que, com essas rupturas, você vai perdendo um pouco dessa relação interpessoal, né? Eu acredito. Porque se você não sabe mais dialogar, você não sabe mais conviver com o outro, apenas com quem pensa igual a você. Você tem a sensação de comunidade, porque você está em uma bolha que tem pessoas que pensam igual a você, e às vezes multidões. Às vezes você tem uma multidão que pensa igual a você, no caso do fenômeno da política, mas cada vez mais isolado. O Freud, por exemplo, tem um livro chamado Psicologia de Grupo e Análise do Ego. E nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que o ser humano, ele pode ser culto como for, ele pode ter a educação familiar que tiver. Quando ele está em massa, é como se a capacidade cognitiva dele, a consciência dele rebaixasse. A capacidade cognitiva dele rebaixasse e ele funcionasse verdadeiramente como um animal primitivo que segue o bando. Uma hipnose coletiva. É como se reduzisse sua capacidade crítica. Esse livro do Freud é muito interessante, Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Ele fala, a tese dele desse livro é esse. E veja, quando Freud falou isso, eu acredito que nem existia torcida organizada, né? Sim. Que a gente vê esses fenômenos... Na verdade é uma coisa que se repete, eu acho que só muda o maestro, né, ao longo do tempo, né? Sim. Pode ter sido um marqueteiro no nazismo, hoje é um algoritmo de inteligência artificial, mas sempre tem alguém querendo manipular a massa. O que acontece é que hoje eu acho que ganha uma proporção gigante na internet. Sua capacidade de manipular, ela fica exponencial. Eu diria, vamos dizer, você imagine isso com a acessibilidade, o poder de acessibilidade que a gente tem hoje. Porque para você ouvir gay, você ouvir as propagandas do nazismo, você ouvia no rádio. E todo mundo ouvia mais ou menos a mesma coisa, né? Hoje você tem no banheiro,
Você vai no sanitário, você está com o seu celular, você está no carro para o sinal, você está no seu celular. Então, você está dentro dessa bolha assim, o tempo inteiro. Você está sendo retroalimentado o tempo inteiro. Imagine, na nossa geração, a gente adolescente, tínhamos o rádio e a TV. Mas hoje a gente acorda e já pega o celular. O celular já está na mão, ou seja, a mídia já está em contato com a mídia ali. Desde eu acordar. Então esse aparelho é mais totalitário, vamos dizer assim. Deixa eu rebobinar o papel dentro desse contexto inteiro da pandemia na saúde mental mundial. Ela foi simplesmente um catalisador, ou melhor, ela teria apenas trazido à tona todas essas aflições que já estavam permeando o ser de cada um, já manipulado por esses algoritmos, ou você acha que ela foi um fator determinante de explosão de ansiedade e depressão por si só? O que é que a pandemia amplificou, né, Bruno? A pandemia ela amplifica o isolamento e ela amplifica o contato, a dependência do meio digital. Sim. Então, você vê consultas médicas, tudo se ampliou em termos de possibilidade de se fazer online. Então, quando você amplifica isso, você tem esse resultado de uma maior capilarização, vamos chamar assim, desses meios de comunicação. Então, é como se a gente perdesse o contato com o humano, com o que é humano, e a gente tivesse contato com o que é humano através de uma mídia, né? De uma mediatização, no caso, né? Que seria o celular. E, por outro lado, ampliou a necessidade de um contato interpessoal dentro da sua casa, né? Uhum. Que muitas vezes você via maridos... Existiam vários memes, né? Uhum. Se transformaram em memes de pessoas que, poxa, eu nem me lembrava que a minha mulher era assim ou assado. Sim. Porque eu parei e, de repente, talvez muitos relacionamentos tenham ido embora. Sim. Porque você foi obrigado a se reconectar de alguma forma. Eu falei com eu tenho 2 donas de cartório, né? Uma no Espírito Santo, que são pacientes, né? Uma no Espírito Santo, outra em Minas Gerais. E elas falaram assim que cerca de 300% aumentou o nível os pedidos de divórcio na região da pandemia, 300%. Porque aí aumentou, né? A superfície de contato, aumenta o atrito, né? Aumenta o conflito. E aí as pessoas foram obrigadas a conviver mais. Eu vivi uma situação especial, né? Durante a pandemia. Na pandemia que veio o meu despertar para minhas insatisfações, né? Porque eu sou um cara muito ansioso, sempre fui um cara muito ansioso. Mas eu convivia bem com isso, né? Eu achava que fazia parte da minha personalidade, da minha capacidade resolutiva. Eu estava sempre pensando na frente e tal. Mas na pandemia, essa aflição da incerteza do dia de amanhã, se eu vou estar vivo, se eu vou estar trabalhando, se a pandemia vai acabar, se vai vir uma nova onda, isso matou o ansioso nato, digamos assim, né? E eu comecei a me desconectar do prazer que eu sempre tive do agora, né? Do prazer de estar ali atendendo. Eu queria que acabasse logo, porque... eu queria começar o novo projeto ali, que ia ser meio-dia, porque eu tinha academia, porque eu queria acabar logo a academia para atender logo, para acabar o dia. A sensação que eu tinha era que, no fundo, eu queria que esse tempo passasse. Uhum. Né? E ele não passava nunca. Eu achava que ia durar 1 mês e a pandemia durou 2 anos. Né? E eu acho que é isso, né? Com relação aos ansiosos, a pandemia trouxe uma aflição que parecia não acabar, né? Uhum. Porque não tinha mais futuro para pensar. Né? Então você era obrigado a se reconectar com você mesmo. Uhum. Essa foi a sua impressão? Se a gente pensar bem o que é de verdade a ansiedade é um tipo de medo que é relacionado ao controle e à previsibilidade. Então, o que você mesmo falou, se você não tem controle nem previsibilidade, quem já é ansioso, esse nível vai aumentar muito. Apesar de, na pandemia, a gente ter tido também outros fenômenos com os ansiosos. Aqueles ansiosos mais angustiados e que se sentiam meio deslocados do funcionamento, que já eram ansiosos crônicos, alguns desses ansiosos, eles sentiram um fenômeno diferente. Eles disseram assim, agora todo mundo está mais ou menos como eu. Ele não se sentia mais aquela pessoa tão estranha por ser ansiosa, por estar sempre com medo de tudo, né?
Então houve Uma também esse sensação de fenômeno pertencimento. de pertencimento. Tá todo mundo igual, agora tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu não me lembro da minha ansiedade me incomodando. Eu me lembro É. de incomodando os outros. Né? Minha É. esposa, talvez assim, algum parente mais próximo, um amigo. Mas me incomodando, não. Mas quando eu me desconectei do prazer do que eu tava fazendo em cada momento, eu falei, bom, tem algo errado, vamos passar aí. E bem provável que isso tenha a ver com essa imprevisibilidade. Provavelmente. Porque aí o ansioso é um bom controlador, né? Então ele é precavido. Então quando ele não tem previsibilidade, ele não pode controlar. Matou, tira o chão do cara, né? É. Fiquei sem chão, fui parar no divã, né? É. Graças a Deus, muitas coisas boas vieram daí. E eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere uma vida inteira de uma depressão controlada ou alguns anos de uma ansiedade absurda? Cara, que pergunta é essa? Uma vez você me disse algo parecido com isso, que às vezes é melhor uma depressão sob controle do que um cara extremamente ansioso a vida inteira, né? Queria sua Não, opinião sobre isso. esse pensamento, eu acho que esse pensamento é de um autor que eu não vou lembrar agora o nome, mas ele escreveu um livro, é um jornalista que escreveu um livro muito importante sobre a depressão, importante para a psiquiatria, para a psicologia, chamado O Demônio do Meio-Dia. Para mim, é um dos maiores tratados que eu já li sobre depressão. E ele disse, ele é ansioso, e ele disse assim, me dê 30 dias de depressão, mas não me dê um dia de ansiedade. Eu acho que foi essa a frase. Eu exagerei um pouco a vida inteira. Bruno, eu tenho uma sensação que é o seguinte, a ansiedade ela é tão angustiante, porque a ansiedade é um estado emocional de medo. E de medo constante, de medo crônico. Então, me parece que o sistema nervoso é como se ele começasse a entender que para a ansiedade baixar, ele precisa deprimir. Então, a depressão vem como uma resposta orgânica à ansiedade. Isso é uma observação minha clínica nesses praticamente 20 anos de clínica. Eu observo que muitos pacientes ansiosos, eles produzem a depressão como se fosse para aplacar aquela grande angústia que a ansiedade promove, de você estar sempre naquela aflição. Porque se você pensar bem, o depressivo, ele entra em anedonia, que a gente chama, né? Que ele perde a intenção de fazer as coisas, a motivação de fazer qualquer coisa. E aí passa também a não ter ansiedade. A ansiedade tende a baixar. Então, eu sinto que tem essa relação, né? Você fala muito em depressão, ansiedade. Essa é a relação que eu vejo, essa intimidade de depressão e ansiedade. Claro que não impede que um deprimido se sinta ansioso, né? Sim. Uma vez nós discutimos uma coisa que eu achei extremamente interessante, que era... você comentou que as pessoas esperam muito uma depressão triste, uma depressão apática. E até você disse, eu acho que em determinado momento talvez você tivesse um pouco deprimido. E eu me indignei, eu falei, não pode. Eu deprimido? Como assim eu deprimido? Eu sou um cara pra cima. O que eu tava era irritado. Irritado com o agora. O agora me irritava. Eu queria que acabasse para ir pro próximo projeto. Existe isso? A depressão pode ser também uma manifestação de irritação, de desconforto? Ou só eu preciso para estar deprimido, cabisbaixo e triste? Então, cara, tem uma coisa hoje chamada, né, depressão cognitiva, por exemplo. Eu experimentei esse estado. É um estado em que você faz tudo. Você se relaciona com sua mulher, você se relaciona com seus filhos, você trabalha, você faz academia, você não fica prostrado na cama, mas você passa a não sentir prazer. Exatamente. E você se sente num estado de humor alterado. Se você pensar bem, a depressão é considerada um transtorno de humor. E no homem, a depressão ela costuma se manifestar diferente. Costuma se manifestar pelo humor irritadiço. Então, como o homem, em geral, tem mais, vamos dizer, disposição física, né? Você fazia triatlon, por exemplo. Então, é como se você tivesse energia. Porque a depressão, um dos sintomas depressivos é a perda de energia, né? Então, você perde vitalidade mesmo. Mas a pessoa que tem muita vitalidade, ela pode entrar em depressão, mas vira uma depressão mais cognitiva, às vezes. Essa depressão mais
como forma de ver a vida, aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, aquela pessoa que tudo acha ruim. Mais que só olha, irritação e menos empolgação. mais irritação e menos entusiasmo. Menos vontade. E Perfeito. menos esperança. Você vai conversando com a pessoa, você percebe que ela tem um olhar muito negativista, né? Eu tava sem esperança. Não? Bom, e a outra frase é... Você acredita que depressão necessariamente é excesso de passado? Essas Frases feitas populares, eu acho que não Pô, cabe, achei que eu tava não. sendo rebuscado. Nada, é muito complexo. A depressão é algo muito complexo para se reduzir a uma frase como essa. A frase mais próxima que eu já ouvi sobre, assim, que já fez muito sentido para mim, é que é ausência de sentido, né? Mas nem isso a gente pode reduzir a depressão, porque tem tanta possibilidade. A gente tem ser humano de tudo que é jeito, ainda sobra um para tocar gaita, né? Como se diz o ditado. Eu me lembro... Por que eu te perguntei isso? Porque eu fiz... Claro que eu sou leigo, né? No assunto. Então, eu fiz um comentário sobre ele recentemente no Carnaval. Uma pessoa, um seguidor, um paciente muito querida, disse... não, tô em depressão, não tô afim de Carnaval. E eu usei esses jargões para comentar um pouco sobre isso, que foi até passado por algo que eu tinha ouvido em um outro podcast sobre depressão e ansiedade, que a depressão seria um excesso de passado e a ansiedade um excesso de futuro, e que você teria que se conectar mais com o presente, né? Bom, mas a gente sabe que é multifatorial. Mas não acho, também essa frase não é absurda, não é algo que também... A raiz da depressão não está sempre no passado? Eu não consideraria, não. Eu não consideraria. A depressão tem muito de culpa, tem muito de mágoa, e se você pensar nisso, você vai relacionar, né, com fatores passados, né? Sim. Se for assim, a gente vai falar que qualquer sintoma de saúde mental vai estar relacionado à construção do sujeito, ao desenvolvimento, né? Traumas de desenvolvimento, né? E coisas que ficaram lá no passado. Se você pensar, a ansiedade é isso também. Sim. Bom, bater papo também tá sempre reconstruindo os conceitos, né? Mas eu também gosto dessa história de que nada é engessado. Nenhum conceito é engessado, ainda mais em coisas tão multifatoriais como saúde mental, por exemplo. Mas se você pensar bem, desculpe, Bruno, talvez você já estivesse mudando de assunto, estou aqui pensando nunca parei para refletir sobre esse jargão aí. Mas se você pensar bem, se você vai fazer análise do discurso, o discurso do ansioso é mais ou menos assim: e se? Será que? E isso são referências sempre para o futuro, se você pensar bem. Sim. Né? E eu não sei se isso se aplicaria. E o deprimido ele tem a dificuldade de olhar para o futuro. Acho que se a gente colocasse o paradigma, o futuro, né, de esperar uma coisa boa do futuro. Se você olhar bem, tanto o deprimido quanto o ansioso, eles olham negativamente para o futuro. Mas um para se preparar, que é o ansioso no caso, para se preparar para o futuro, então ele quer se antecipar para se preparar para o futuro, ele quer se precaver. E o deprimido ele tem esse olhar para o futuro como um olhar sem horizonte. Então eu penso que os dois têm um olhar para o futuro, um olhar negativo para o futuro, mas de formas diferentes. Né? Se você pensar bem, o ansioso também olha para o passado. Se você está conversando com o ansioso, você vai ver que ele fala assim: eu fiz isso e tal, e aí ele fica ansioso no presente, mas sobre uma coisa que ele fez no passado. Ele está ansioso sobre a consequência daquilo. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Imagina que você encontra um professor seu no aeroporto, e aí você fala de forma muito entusiástica com ele, mas ele mal lhe conhece. E aí o ansioso, ele vai ficar mais ou menos assim: pô, será que eu paguei de bestão, assim? Será que eu vou falar com ele, pô, fiz aquilo, não devia ter feito aquilo? Ele começa a se culpar por que vai acontecer, o que aquela pessoa vai comentar com outras pessoas e etc. Você entende? Então, é a forma do funcionamento cognitivo mesmo. Bom, e agora mudando um pouco a celeuma do assunto, eu vou usar uma passagem minha do meu processo terapêutico para a gente discutir um pouco a questão de paz e educação, né? Modéstia à parte, eu me considero um case de sucesso para os meus pais, né? Bem modéstia à parte falando, porque eu fui um cara criado de filhos de pais de classe média que fizeram um esforço muito bacana para chegar onde eu cheguei, que me deram a oportunidade das melhores escolas possíveis,
que me incentivaram a estudar, bacana e tal. E que me deram muito carinho, não tenho nenhum tipo de ressalva sobre isso, sou extremamente agradecido e tal. E no meu processo, eu me lembro que uma vez, foi muito curioso, foi a única vez que eu te liguei para descobrir que existia urgência em psicologia, que foi muito curioso. Eu te liguei dizendo, Negão, precisamos conversar. Eu falei, o que foi? E aí, no bate-papo, eu tinha expulsado meus pais da minha casa, né? Num momento de crítica, assim, que eu havia sofrido e que era uma coisa que me incomodava e tal. E eu me lembro que esse processo de expulsar da casa me fez entrar numa catarse, né? Assim, eu comecei a chorar, depois acordei, fiquei desnorteado. Pô, como assim? Eu expulsei meus pais da minha casa. E depois eu me lembro que a gente conversou bastante sobre isso. E aí surgiu a célebre frase de Andresa, até hoje antológica, que ela virou pra mim desesperada, ela não sabia o que dizer, ela virou pra mim e fez: amor, eu não sei o que tá acontecendo, mas se tiver difícil de nadar, boie. Saia boiando. E aí aquilo me tirou daquela catarse, assim, eu comecei a rir. E aí me acalmei e depois a gente foi bater o papo sobre o assunto, mas toda essa introdução foi pra dizer o seguinte: por que por mais que a gente se esmere como pais, sempre algumas feridas da gente a gente vai buscar lá na nossa educação, no pai, na mãe? Por quê? Eu costumo dizer, Bruno, que os pais têm culpa de tudo e não têm culpa de nada. Né? Nossos pais têm culpa de tudo e não têm culpa de nada. Primeiro porque eles também foram filhos. E como filhos, eles também não receberam. Eu lembro bem daquela frase, né, do Djavan: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então todos nós somos assim, somos seres faltantes. Ser humano é ser faltante, é ser limitado, né? Nós não somos perfeitos. Então nossas lacunas ficarão nos nossos filhos, né? E ficarão como faltas. Até porque nós temos, se você pega uma criança ou qualquer ser humano, tem múltiplas necessidades. E a partir do seu temperamento você vai ter uma necessidade maior ou menor. E eu acho que a natureza faz uma coisa maravilhosa, que é sempre colocar, ela nos dá filhos, ela nos dá mestres. Eu olho para cada filho, eu tenho 2 filhos, eu olho para cada um, e cada um veio para a vida para me cobrar uma coisa que eu não tenho para dar. Eu já sei que eu não tenho aquilo para dar. E vem do temperamento deles, vem da missão de alma dessas crianças. E, né? na verdade, isso não quer dizer que nós erramos, ou que eles erraram, ou que nós erramos em tudo, absolutamente, né? Quer dizer que a gente é humano e, obviamente, pode errar. Claro. Né? E isso, cada um vai absorver de uma forma. Eu lembro que a minha filha, eu tenho muita dificuldade muito esforço, na verdade, em tentar não ser crítico, em tentar não reproduzir muito essa crítica, essa cobrança, né? E apesar de todo o meu esforço, uma vez ela virou pra mim e fez: pai, você me cobra com os olhos. Aí eu desmontei. Eu falei: caraca, não é possível. Então, pra você ver como a gente faz coisas e reproduções que são inconscientes, né? Interessante. E tem receita de bolo pra minimizar o dano na criação de um filho? Olha, tem referências. Eu costumo dizer que uma das referências é você equilibrar a ordem e o amor. Sim. Se você dá muita ordem para um ser humano, se você enche uma criança de ordem, muita disciplina, ela tende a ficar muito perfeccionista, muito rígida, muito dura. Se você dá muito amor, ela tende a ficar, como se fala na nossa cultura, meus avós falavam, ela tende a ficar amofinada, tende a ficar frágil, mimosa, e ela não vai para a vida. Sim. Então, esse equilíbrio na educação é fundamental. Essa questão da escuta, né? A gente vem de gerações... Hoje a gente está aprendendo a importância de um pai escutar um filho, uma mãe escutar um filho, escutar as necessidades, entender que cada ser humano é único e que não existe uma maneira, cada vez menos existe uma maneira certa, né? Um caminho certo. Relativizar as verdades. Relativizar as verdades. A gente normalmente quer impor a nossa verdade. Exatamente. E isso é uma falha que eu acho importante, né? E saber uma coisa, que isso eu acho que tem que ser dito mais às crianças e aos adultos, que aquilo que nossos pais não puderam dar, a gente como adulto tem responsabilidade e obrigação de dar para nós mesmos. Eu acho que o caminho da felicidade é se conhecer
se conhecer a ponto de saber quais são suas necessidades que estão sendo atendidas e as que não estão sendo atendidas em cada escolha. Na escolha profissional, na escolha conjugal. E a partir disso você ser responsável por satisfazer as suas necessidades. A gente espera muito do outro, culpabiliza o outro por não estar satisfazendo as nossas necessidades. Eu acho que o caminho da felicidade é o caminho da autorresponsabilidade, em atender as necessidades da alma. Sim. Chega um momento que é você que tem que prover isso para você mesmo, né? Exatamente. Não é mais ninguém. Exatamente. E quem culpabiliza os outros, quem sempre transfere culpa, são pessoas que tendem a ficar estagnadas. Que é uma pessoa que tem... Porque o perfeito não evolui. Sim. Então, se a pessoa se acha perfeita, ou seja, se a culpa está sempre nos outros, eu não vou me autorresponsabilizar e não vou mudar. Saquei. Agora, bom, eu vou entrar numa outra parte do nosso papo e entrar um pouco sobre casais e relacionamento e tal. Eu sou casado com uma terapeuta de relacionamento e sexualidade, muito bem casado, muito feliz. E eu acho que uma vez eu li sobre uma coisa muito bacana chamada As 5 Formas de Amar. Eu não sei o que você pensa sobre isso, ou o que você sabe sobre isso. Mas eu achei aquilo ali tão interessante no meu processo de conhecimento do outro, né? Nós como casal. Porque nessa história do 5 Formas de Amar, Andresa e eu somos diferentes. Andresa gosta de amar e ser amada com palavra de afirmação, ou seja, ela gosta de receber o elogio pelo que ela faz. E ela gosta muito do tempo de qualidade. Estar ali, presente com ela. E eu gosto de ordem de serviço. Né? Pessoas que... Eu gosto de organizar a vida das pessoas e que elas organizem a minha vida. E eu gosto do toque também. É assim que você se sente amado, no É caso. assim que eu me sinto amado e gosto de amar. E era engraçado, porque até eu conhecer isso era ótimo, porque tinha um case muito interessante que a Andresa fazia a noite da varanda. E preparava vinho, belisquetes, queijos, música, mandava as crianças para cada pé, lá na cada avó. E deixava lá, quando eu chegava só tinha ela. E eu chegava cansado na sexta e dizia assim, oi amor, que lindo, mas eu posso tomar só um banhozinho rápido? E eu acho que ela tinha a sensação de que ela esperava aquele vulcão que dissesse para ela, nossa, você é o amor da minha vida, que coisa linda. Mas no outro dia ela me ligava e dizia assim, olha, eu liguei quase 40 minutos na net e consegui baixar nosso pacote de R$ 154,90 para R$ 99,90. E eu dizia, caraca, amor, te amo. Você é a mulher da minha vida, velho. Então é muito interessante o conhecimento das formas de amar, porque você começa a se enxergar. E sabendo que o que faz o outro feliz, é mais fácil você fazer ela feliz. Porque você consegue dar o que ela gosta de receber. Você já ouviu falar disso? Ou gosta? Ou... Isso é muito... Os americanos amam essa coisa de categorizar, né? E padronizar, deixar numérico 5 formas de amar e tal, porque isso ativa a curiosidade, né? Quais são? Toque? Nesse livro, né? Ele fala de qualidade de presença. Que é o tempo de qualidade. Que é o tempo de qualidade, qualidade de presença, toque físico, presentes. Ordem de serviço. Ordem de serviço, que é servir ao outro. E palavras de afirmação, que são elogios, né? Que são os elogios. Tem muito sentido, né? E interessante que isso linka com o que a gente estava falando antes sobre as necessidades. Porque, se você perceber bem, a linguagem de amor, que é como ele chama, né? A linguagem de amor de uma pessoa é a linguagem que ela gosta de receber e é a linguagem que ela gosta de dar. Então, se para você amar é ir buscar o outro no aeroporto, você espera que o outro, para você se sentir amado, você quer que o outro lhe pegue no aeroporto. E não é assim quase nunca. Exatamente. Olha como isso linka com a questão dos algoritmos e tal, como essa coisa de respeitar a diferença. Essa teoria eu acho bem interessante porque ela ajuda a gente a tanto se conhecer como conhecer o outro. Ou seja, e contrastar e aprender, saber que às vezes o que você gosta de receber você pode comunicar. O que você precisa, sua necessidade de amor, você pode comunicar ao outro. E o outro pode comunicar dele e como em Paris, que se você fala inglês com um parisiense, ele escuta em inglês, mas ele responde em francês. Sim. Então é mais ou menos isso. Países que falam, né, a mesma língua, cada um fala a sua língua às vezes. E
eu acho que esse é um lugar mesmo de amor pela diferença, de amar o outro como ele é. Porque amar de verdade é amar o outro do jeitinho que o outro é. Sim. Então, você explorar a possibilidade de você desenvolver uma linguagem que você não tem. Né? Por exemplo, se sua linguagem, se você tem dificuldade, se para você não faz sentido, você não precisa de elogios, que são as palavras de afirmação, mas se sua companheira precisa, que é até o caso, né? Você pode fazer mais elogio, isso não vai lhe doer fazer mais elogio. Sim. Né? E você percebe que o que eu acho bacana da psicologia, e aí você dá aula, né? É que existem um sem número de ferramentas que você pode utilizar tanto para o autoconhecimento como para o conhecimento da pessoa que você ama ou da pessoa que está com você, né? E a principal missão de todo o processo terapêutico que eu acho é que o processo de autoconhecimento ele é infinito, né? Você está sempre se autoconhecendo e independente das ferramentas, depois eu aprendi sobre Enneagrama, nós fizemos algumas coisas juntos, e cada ferramenta nova era uma ferramenta ainda mais bacana de autoconhecimento e de conhecimento do outro. E eu acho que tá aí o segredo para que a gente entenda melhor cada vez quem tá do nosso lado, né? Bom, eu acho que o nosso papo tá massa. Eu ficaria dias conversando, mas já fiquei bastante, quase 2 anos. Então, eu queria que você desse um fechamento... Alguma palavra a mais que você queira deixar aqui e nós vamos nos encontrar em outros episódios ainda, né? Tem se falado muito em a necessidade de tolerância racial, tolerância religiosa, tolerância política, e eu gosto muito de meditar sobre o sentido das palavras. Então, se você pensar bem, a gente só tolera aquilo que a gente não suporta. Então a gente tolera um vizinho que gosta de música alta e uma música que a gente não gosta de ouvir. Às vezes a gente tolera para não criar conflito. Sim. Então eu não acredito que o ser humano, que nenhum de nós veio aqui para sermos tolerados. Apenas tolerar. Ou tolerar. Então a gente veio para amar, a gente veio para ser amado. E sobre essa questão dos relacionamentos, realmente cada vez mais que eu me aprofundei por uma necessidade pessoal, né? Essa coisa do Kiron, que é o curador ferido, né? Que através da nossa busca de cura a gente consegue ajudar os outros. E eu percebo que o contrário realmente do amor não é o ódio, não é a indiferença, o contrário do amor é o medo. E esse medo da diferença, essas bolhas algorítmicas, tem criado o medo do que é diferente e tem reduzido a nossa capacidade de amar. É isso que eu tenho dito e gostaria de dizer aqui. Perfeito, meu amigo. Aí, esse foi então o 16º episódio do Café com Retina com meu querido amigo psicólogo Aldo Rezende. Sua rede social, Aldo? Aldo Psicólogo, @AldoPsicólogo. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado por o prazer desse bate-papo. Vamos fazer outras vezes, vamos marcar com... Você tem muito prestigiado, né, pela sua inteligência, pela sua capacidade aí de interlocução com a diferença, né, com outras áreas. Valeu, meu amigo. Amado. Tamo junto e Valeu. Gostou do conteúdo? Curte, nos segue, compartilha e até a próxima.